Espírito Santo, Senhor, eu te peço sabedoria, conhecimento, pois eu não sei de nada. Eu preciso do Senhor para transmitir a tua palavra, Pai. Coloca teu anjo aqui no altar, na porta da igreja, sobre o coração do teu povo. Não permita que Satanás consiga colocar ansiedade ou qualquer inquietação, Pai, no coração dos teus filhos. Protege da vitória em o nome do nosso Senhor Jesus. Diga glória a Jesus. Diga, fala comigo, Senhor, que eu escuto e obedeço. Qual é o tema nessa noite? Dois caminhos. Jesus, ele é um caminho. E Satanás é o outro caminho. Mas a decisão das pessoas no mundo de hoje não é seguir o caminho de Jesus, é seguir o caminho das trevas. As pessoas, mesmo sabendo que a sua vida está em risco, que mesmo sabendo que a nossa vida nessa terra é passageira, hoje muitos que estão aqui, outrora uns dias estavam com 10 anos, 5 anos, hoje já estão com 45, 60, outros tombando para 50, 80, e você percebe que o tempo passa tão rápido, que as pessoas, elas projetam, elas planejam, elas se preparam para toda e qualquer coisa, se preparam para casar, se preparam para viajar, se preparam, projetam para abrir lojas, projeta para isso e para aquilo, mas tem uma coisa que as pessoas não estão projetando, não estão planejando, é a sua salvação. As pessoas estão apegadas pelo caminho que Satanás oferece, que é o caminho que o mundo transmite através de riquezas, através de festas, através de bebidas, através de drogas, através de prostituição, através de criminalidade, através de regalias carnais. E Satanás tem enganado a tantas pessoas, tirando das pessoas, cegando as pessoas de tal maneira para não conhecer que elas precisam do caminho que é chamado Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Esse caminho, ele é estreito. Olha para o Senhor e me diga, esse caminho é estreito. Diga, porque o caminho largo, espaçoso, é o caminho que conduz o quê? Perdição. E muitos são os que entram por elas. As pessoas, mesmo sabendo que existe um céu tão lindo, tão maravilhoso, tão glorioso, que o próprio Jesus disse que quando essas pessoas chegarem lá, se entrar com uma perna, Jesus vai dar outra, se entrar com o olho só, Jesus vai dar o outro, se entrar feio, Jesus vai fazer ser bonito, se entrar careca, vai ficar com seus cabelinhos, diga glória a Deus. Se entrar barrigudo, vai ficar aquela barriguinha legal. O Jô está olhando para Alain, por quê, Jô? Aí ela está olhando a sua barriga, viu, Alain? Mas não é a barriga de Alain, não, Jô. Porque Jesus disse que vai limpar as nossas lágrimas. Lá não haverá dor, não haverá sofrimento. Mas entenda que para nós chegar lá, precisa nós querer, precisa não forçadamente pelo pastor, não forçadamente pelo marido, não forçadamente pela esposa, não forçadamente pelo pai, pela mãe, não. Você tem que desejar entrar no reino do céu de todo o teu coração. Diga glória a Deus. Você tem que ter prazer de vir para a igreja, você tem que ter prazer para orar, você tem que ter prazer para ler Bíblia, você tem que ter prazer, não precisar que as pessoas te impulsem a fazer isso, porque o verdadeiro amor a Jesus e mostra que você está no caminho certo, é quando você anela, está buscando a presença de Jesus. Vamos para a igreja? Hoje eu não vou não, estou cansado. Ei, vamos ler a Bíblia? Não, eu não posso. Tem um tempo não, tem que resolver umas coisas. Olha, vamos jejuar? Não, eu não tenho tempo não para jejuar não, irmão. As pessoas fogem, as pessoas não querem. Por mais que saibam que precisa do caminho estreito,
Por mais que saibam que precisa da presença de Jesus, mas as pessoas preferem dar lugar à carne, preferem fazer os desejos carnais, preferem não quererem buscar a presença do Espírito Santo. E muitas pessoas, Satanás está enganando, cegando o entendimento, e muitas pessoas na sua consciência está pensando que está bem, mas está mal. Olha, pastor, diga, tem muitas pessoas pensando que está bem, mas está mal. Pessoa que não lê Bíblia, está bem? Pessoa que não jejuma, está bem? Pessoa que vem para a igreja forçada, está bem? Pessoa que não sente vontade de glorificar a Deus, está bem? Não está bem. Mas pode ficar bem, se nós decidirmos entrar pelo caminho estreito. Diga glória a Deus. Então Jesus afirmou que só existe dois caminhos, o bem e o mal. Para andar no caminho do bem será necessário uma palavra chamada o quê? Renúncia. Pergunta para o seu irmão: ei, você já renunciou à bebida? Já renunciou ao cigarro? Já renunciou à prostituição? Já renunciou à idolatria, feitiçaria? Já renunciou o ódio, amargo, o ressentimento? Você já conseguiu fazer isso? Porque se você conseguiu, louvado seja o nome do Senhor, você está no caminho certo. Diga glória a Jesus. Porque é o caminho da renúncia. É o caminho que Satanás não tem mais poder de entrar na sua vida. Porque o próprio Jesus falou que por um caminho ele entrou, por 7 fugirá de vós. Então se identifica como se fosse 7 portas. Então entenda, irmãos, que nós, ser humano, tem muitas portas para que o diabo possa bater para tentar entrar. E nós temos que, através do jejum e da oração, fechar essas portas, para que Satanás não consiga ter acesso ao teu coração. Diga glória a Jesus. Mas para isso é preciso você aprender uma palavra chamada renúncia. Chega amigos seus, e aí, mano? E aí, vamos pegar um baseado? Vou não, irmão. Minha boquinha agora é do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. E aí, vamos para a casa das primas? Vou não, meu irmão. Meu corpo agora é morada e santuário do Espírito Santo. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você diz: não posso mais não, porque o meu pastor agora é o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Então você tem domínio próprio. Satanás não tem mais acesso sobre você. Ele não manda em você. Você não é mais um jumento dele para ele montar nas tuas costas e fazer o que ele quer. Você agora tem poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. Diga glória a Deus. E todo o poder de Satanás, pelo poder da palavra e pelo poder do caminho estreito que se chama Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Pergunta para seu irmão: qual é o caminho que tu quer seguir? Qual é o caminho, Júnior, que tu quer? É o caminho estreito ou o laigão? O laigo, Júnior? Sim, tá certo. Então, para andar no caminho do bem, será necessário renunciar a todos os prazeres carnais. Para você conseguir, olha, há uma diferença de crente e há uma diferença de cristão. Porque o crente é aquele que lê Bíblia, o crente é aquele que ora, o crente é até aquele que jejuma também. O crente é aquele que talvez não perca culto. Mas por que não é cristão? Porque lê Bíblia, prega, louva, não perde culto, mas não guarda a palavra de Deus. É um crente. Mas quando você lê Bíblia, você jejuma, você ora, você busca, você vem para o culto, mas você guarda a palavra, você agora é um cristão. Diga glória a Jesus. Porque crente até o diabo é, e a Bíblia diz que ele se estremece no inferno, irmão. Acreditar em Deus não é o suficiente. Dizer que Jesus está no teu coração não é o suficiente. Você tem que provar, tanto para Satanás, tanto para os anjos de Deus e para essa sociedade pecadora, que você nasceu de novo e que você nasceu da presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. E que Satanás não tem mais poder de usar você para beber cachaça, fumar cigarro, pegar droga, ir para a prostituição, fazer você criar mágoa no teu coração, ódio, dominar os teus pensamentos, porque você agora é morada e santuário do Espírito Santo.
Por causa do caminho estreito, o caminho da renúncia. Agora, pastor, é fácil renunciar? É não. Renunciar não é fácil. Eu sempre digo que renunciar é para valente. Porque tem um valente para matar, não tem? Para dar facada nos outros, tiro nos outros, não tem? Rouba a galinha dos outros, não tem os valentes? Mas isso é covarde. O valente que a Bíblia diz é aquele que enfrenta Satanás cara a cara. Diga glória a Jesus. Isso é valente. E como é que você enfrenta o diabo cara a cara? É quando você não faz mais a vontade dele. Então ele não é mais o seu Senhor. Ele não manda mais em você. Você tem domínio próprio. Você agora tem uma fé que fala para Satanás que agora você não é mais escravo dele. Você agora passou a ser liberto pela presença do poder da palavra do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então Satanás, por mais que ele tente você, mas ele não consegue derrubar você, porque Jesus está no teu coração. Olha para seu irmão e diga: procure o caminho do bem. Diga: porque o caminho do mal leva ao inferno. E muitos vão descer para o inferno, viu? Vocês sabiam disso? Deixa eu dar um recado de Deus para vocês aqui hoje. Não se admire nisso não, viu? O próprio Jesus falou que a igreja dele na terra só sobra metade. E agora? Imagina agora aí. Quem foi que disse? Foi Jesus. Ele mente? Ele falha? Então, se ele falou que é só a metade que vai subir, é porque muitos estão brincando com quem? Com Deus. É porque muitos não estão guardando? É porque muitos estão levando as coisas para o brim? Estão dando tempo ao tempo e não se preparam para se encontrar com quem? Com Cristo. E o diabo põe na mente: não, você vai viver 100 anos. Olha, não, meu irmão, arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Diga glória a Deus. E nós também podemos descer à sepultura a qualquer momento. Mas a pergunta é: como você está para se encontrar com teu Deus? Ah, pastor, eu estou cheio de problema. Se lascou-se. Estou cheio de mágoa, estou cheio de frescura, de besteira, estou cheio de não sei o quê. Enquanto é tempo, limpe o teu coração. Diga glória a Jesus. Porque o coração é morada do Espírito. Onde dele habita? No coração do homem, no coração da mulher, irmão. Nós temos que deixar o Espírito Santo dominar os nossos. Você já percebeu que muitas vezes você está em casa, vem aqueles pensamentos malignos, sim ou não? Você vê aquela galinha gordinha do vizinho pulando o muro da sua casa. Aí você bate o olho naquela galinha gordinha e diz: oh, beleza. Aí o diabo diz: pega, come ela. Aí o Espírito Santo diz: não, não é sua não, essa galinha não coma não. Ah, que nada, ninguém está vendo, como a galinhazinha, troça o pescoço dela. Aí você, olha, o diabo trabalha onde? Na mente. E nos impulsos carnais. Aí tu olha para um lado, não vê o vizinho, olha para o outro lado, não vê o outro vizinho. Oh, beleza. E se você não tivesse comido a galinha? Rapaz, eu vi essa galinha, ela pulou para cá e pulou para lá, olha. Você está entendendo, irmão? Porque você, o diabo tentou, mas você diz: eu não vou tocar nessa galinha porque não é minha. Aí o diabo ia te envergonhar, você sabia disso? Ai, Madalena comeu a galinha do vizinho, foi? Madalena. É. Suba um pouquinho, irmão Johnny.
Então nós temos que sair dos prazeres carnais, amém? Isso foi demais, não, Júnior? Volte mais, volte. Ah, tá certo, é. Aí, Júnior, pronto. Em Mateus 7, 13 e 14 diz o quê? Entrai pelo quê? Pela porta estreita. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz o quê? A perdição. Não é bom você ter 3 negras de lado de você? Uma bancada de cerveja? É bom para carne? É. Ninguém vem me dizer que não é não, que é. Você achar uma galinha de bobeira? É bom. É ou não é? É bom botar um gato de energia? É bom, porque você não vai pagar energia. É bom. É ou não é? É sim, é bom. É bom. Tudo que é para carne é bom. Não dói, meu filho. Não dói não. É gostoso, é, não é? Mas traz prejuízo. Mas nos leva à vergonha. Nos leva a se afastar de Deus. Nos leva a perder a presença do Espírito Santo. E Paulo diz: não expulsais o Espírito Santo que há em vós. Como é que você expulsa o Espírito Santo? É você dando lugar para a sua carne. É você fazendo o desejo da carne. É você dando lugar para as coisas desse mundo. Pastor, eu assistindo novela da Globo, eu vou tirar o Espírito Santo da minha vida? Vai. Pastor, eu assistindo filme de imoralidade, de prostituição. Pastor, eu pesquisando no meu celular, mulheres peladas, vai tirar o Espírito Santo da minha vida? Vai. Pastor, assistindo um filme de tiroteio, de facada, vai tirar a presença do Espírito Santo? Vai também, porque a tua mente vai ficar contaminada. A Bíblia diz que o que entra pelo olho contamina o corpo, você sabia disso? E se seu olho for mau, todo o teu corpo é tenebroso, diz a palavra do Senhor. Então nós temos, irmãos, o seu coração está aqui, ó, é a mente do ser humano, e entra pelos seus olhos. E se você encher a sua mente de coisa ruim, de coisa que não presta, você vai afastar a presença do Espírito Santo da sua vida. Diga glória a Deus. Agora me diga como é que uma irmã fala em língua estranha na igreja assistindo novela, filme de karatê. O irmão chega na igreja falando em língua, assistindo tiroteio, facada, karatê, olhando mulher pelada no celular. Aí chega na igreja profetizando, marchando. Irmão, estou tendo uma revelação. Pensa numa revelação. É verdade ou não é? A irmã com mágoa da outra, com raiva da outra, vai chegar na igreja falando em mistério, rodando. Pode sim ou não? Não pode. Mas se você guarda a palavra de Deus, Deus pode te usar dentro da igreja. Diga glória a Deus, para falar em língua, profetizar, ter revelação, pregar com autoridade, pregar com ousadia, e você ser usado para ter mistério e ser usado para curar pessoas, libertar pessoas, e o diabo não tem poder de te envergonhar no meio das pessoas. Diga glória a Jesus. Agora vai expulsar um demônio assistindo novela? Tu tá, Júnior, assistindo novela, Júnior? Vai expulsar um demônio com um gato de energia? Vai expulsar um demônio olhando para a irmã dizendo: eu não vou com a cara da irmã? Vá. Não vou com a cara do irmão. Vá. Vai expulsar um demônio com mágoa, com ódio? Vá. Eu duvido. Vá. Você só pode ter autoridade com as trevas, irmão, se você tiver com seu coração limpo. Diga glória a Jesus. Olha para seu irmão e diga: Deus não usa vaso emborcado. Deus não usa vaso sujo. Diga aí: Deus não usa vaso sujo. Deus só usa vaso e cheio do azeite da presença do Espírito Santo. Pergunta aí: como é que está seu vaso hoje? Está rachado ou ele está cheio de azeite? Aleluia. E de feijão também, né, irmão Zé? Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Isso aqui quem está falando é Jesus.
Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos estão querendo isso aqui, ó. Você tem ideia nas igrejas quantas pessoas não estão nem aí com Deus, ó? E não é porque não conhece a verdade não, viu? Não é porque não conhece que as coisas erradas não pode fazer não. Porque pela falta da presença do Espírito Santo na vida de muitas pessoas, as pessoas conhecem a Bíblia, lê Bíblia, ora a Deus, tudo, mas faz errado, continua fazendo errado e não tem força de parar de errar. Como é que pode você conhecer a verdade, saber da verdade, fazer coisa errada e não ter força de não fazer a coisa errada? Você sabe o que é isso aí, irmão? É falta de buscar o Senhor de todo o coração. Porque quando você busca Jesus de todo o seu coração, irmão, se cumpre aquela palavra que Jesus disse a Nicodemo: nasça-te de novo. Diga glória a Jesus. Na hora que você é batizado nas águas, que você repugna o pecado na tua vida, imediatamente isso é promessa de Deus. O Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida e ele sela você. Diga glória a Jesus. E você vai ser revestido do poder do Espírito Santo, e o diabo não tem mais autoridade sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Paulo diz: aqueles que andam no Espírito não fazem a vontade da carne. Aqueles que andam no Espírito não fazem a vontade de quê? Eu duvido uma pessoa que tem o Espírito Santo viver fumando. Eu duvido uma pessoa que tem o Espírito Santo conseguir guardar a mágoa dos outros. Pode dar na tua cara, pode te humilhar, pode dizer que tu é preto, branco, amarelo, azul. Claro que você sente aquela lapada, mas com meia hora você está dizendo: Jesus, abençoe quem está me perseguindo. Eu duvido, irmão, uma pessoa que tem o Espírito Santo para deixar de ir para o culto para ir para o forró. Eu duvido uma pessoa que tem o Espírito Santo para trocar Jesus pelo cigarro de maconha, irmão, pelo um copo de cachaça, pelo um pai de santo, pelo uma mãe de santo, pelo um pedaço de pau e de pedra, se prostrando e adorando um Deus que nem fala, nem escuta e nem pode fazer nada por tua vida. Eu duvido uma pessoa que tem o Espírito Santo para Satanás frear, porque a pessoa que tem o Espírito Santo tem fé dentro do coração e autoridade do Espírito Santo. O diabo se levanta, arma cilada, faz o que quer, mas você permanece em pé adorando o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. É ou não é, irmão Júnior? Irmão Júnior, corta esse cabelo, tá bonito. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, manda Júnior cortar esse cabelo. Tá parecendo meu avô. Já para amanhã, gente, se a desculpa, né? Vamos lá. O direito do homem, isso é um direito seu e um direito meu. Deus não obriga ninguém a adorar Ele, fazer a vontade dEle. É um direito do homem, o livre-arbítrio. O direito do homem é escolher o que ele quer para a sua, o quê? Sua vida. Necessário aceitar a Jesus. Agora, deixa eu abrir o entendimento de vocês. Aceitar Jesus, irmão, não tem nada a ver de levantar a mão. Aceitar a Jesus não tem nada a ver de tu andar com saia comprida. Pastor, mas não é para andar com saia comprida, é uma obrigação de quem serve. É uma obrigação da mulher se vestir bem. É ou não é? Aceitar a Jesus, irmão, não tem nada a ver andar com paletó, gravata, Bíblia debaixo dos braços. Porque muita gente faz isso e não obedece a Deus. É verdade ou não? Eu estou mentindo. A própria Bíblia diz que os fariseus, eles se vestiam com vestes lindas, bonitas, jejuavam mais do que nós, dava dízimo de hortelã, dava dízimo de endro. Ele era o cara que estava direto dentro da sinagoga fazendo holocausto, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo não estava em nenhum deles. Aí dá para você perceber que Deus não habita em religião. Deus não habita em crente religioso. Deus habita em crente nascido de novo. Deus não habita, porque eu sou da Assembleia, sou da Mundial, sou da Graça, sou da Universal, sou disso.
esqueça isso, irmão. Deus habita naquelas pessoas que guardam a palavra do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Pastor, eu vou ser salvo porque estou na igreja batista da restauração. Eu vou falar para você, se você não guardar a palavra, tu vai para o inferno mesmo estando aqui dentro. Vai direto. Não precisa nem tirar o passaporte. Já tem um gancho esperando você lá dentro. E já uma de chicote te esperando para lapiar você lá dentro da peia. Ai meu Deus, me tira daqui, o pau quebrando dentro do inferno, o diabo rindo da sua cara, e tome peia, e tome fogo. Ai, 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 me deu um dipirona, me deu um dofrec, me deu um gardenal. Gardenal não é peia, é fogo, irmão. Me deu um copo d'água, toma aí um copo de fogo. Se prepara, Júnior, não queira descer não, Júnior. Sarinha disse que vai fazer de tudo para te levar para o céu. Vai, Sara? Botar ele para jejuar, ler Bíblia, né? Guardar a palavra. Tá certo, Sara. Então é uma escolha sua ir para o céu ou ir para o inferno. É quando chega uma pessoa chamando você para ir beber. Não é uma escolha sua, beber ou não beber? Ele vai obrigar? Vai ou vai? Não vai, irmão. Faz 25 anos que eu estou na igreja, 25 anos. Vocês têm ideia, nesse mundão, quantas negras já veio me convidar para me derrubar? Vocês não têm nem ideia. Mas aí eu tomei uma decisão, permanecer em pé. Chegava os cabos, vamos tomar uma cachaçinha, deixa de ser besta, rapaz, negócio de estar dentro da igreja feito um besta, feito um palhaço, olhando para pastor. Vamos gozar a nossa vida, porque nós vamos morrer logo mesmo. E aí, nós menos gozou aqui na terra. Eu disse, pode ir gozando assim. Já estão tudo lá na Santa Catarina já. Tiro, facada, cirrose, acidente. E é que estão gozando agora, estão lá dentro da sepultura gozando. Os cabas do meu tempo, que estavam na igreja, que se desviaram, estão tudo comendo capim. E eu aqui comendo feijão, diga glória a Jesus. Comendo um peixinho assado, uma batata. Mas porque eu escolhi o caminho estreito. E aí eles escolheram o caminho espaçoso. Meter a cara na pinga, fumar maconha, cheirar pó, ir para os cabaré. Bora, Berg, vamos lá, rapaz, deixa de ser besta, rapaz. Não, vamos, pode ir. Um pouco tempo o sino tocava, plom, 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 morreu fulano de tal de tiro, morreu fulano de tal de facada, fulano se suicidou, eita, e o carro capotou. Aí a minha história é diferente, eita, o sino não tocou para Berg, ele está dentro da igreja adorando a Jesus, diga glória a Deus, ó, porque ele seguiu o caminho da justiça, diga glória a Deus. Então escolha o caminho certo, irmão, o caminho da justiça. Olha o que é que Deus diz em Gálatas 6, 7, diz, não erreis, Deus não deixa escarnecer, porque todo homem semear, isso também o quê? Vai colher. O que é que você quer colher, céu ou inferno? Então olha para a irmãzinha, diga, irmã, deixa de assistir novela. Diga, Landoga, deixa de assistir novela, Landoga. Diga, Jô, deixa de assistir novela, Jô. Tem crente que assiste novela que chora, você sabe disso? Não chora na igreja, mas quando está assistindo novela, oh meu pai, oh meu Deus, oh meu pai, meu Deus do céu, a novelinha acabou. Mas não chora na igreja. Acaba não vê uma lágrima cair. Não é? Tem crente que assiste novela que chora, a baba cai, menino. Vem pro culto à força, para perder a próxima cena. Mas Deus, Ele está dando um recado para você, nasça-te de novo, diga glória a Jesus. Nasça-te de novo, irmão. Enquanto é tempo, vai chegar um dia que não tem mais jeito, né, irmão Júnior? Olha o que é que o Senhor diz. O Senhor, olha aí, o Senhor tem plano de quê? De paz.
Logo, de paz, logo feliz é o homem que anda nos seus caminhos. Ele tem plano de paz para você. Você quer? Quem quer plano de paz aqui? Plano de bênção, plano de milagre, de resposta. É ou não é? O plano de deixar de tomar remédio controlado. Quem quer essa bênção? Quem quer? O plano de ser feliz, ter paz, ter alegria, viver de cabeça erguida, não ser cauda, ser cabeça. É ou não é? Mas aí só tem um jeito, Johnny. É guardar a palavra de Deus. Tem certeza que você quer paz? Jesus disse: eu sou a paz. Quem vir a mim, receberá ela. De graça, viu? Não paga nada para ter paz. Mas aí quem não quer o caminho estreito, vai querer o caminho largo. E o caminho largo vai trazer o quê? Tristeza, sofrimento. O cigarro traz o quê? Câncer. A bebida traz depressão, opressão. Se você chegar para o pior pai de santo, perguntar: pai de santo, quem bebe? Ele diz: tem demônio, tem espírito. Porque a bebida é um portal para o demônio entrar no corpo de qualquer ser humano. Você quer fazer um teste? Saia com qualquer pessoa, não, e deixa a pessoa tomar o primeiro gole. Na hora que tomar o primeiro gole, o olho muda, a fala muda, o rosto muda, as atitudes mudam, fica valente. É, não é? Quebra tudo dentro de casa, bagunça. Eu sou valente, eu sou bravo, eu sou homem, tem medo de ser viado. É verdade ou não é? Eu sou macho, viu? Eu sou macho. E o cara não está nem perguntando se o cara é macho, o cara já sou macho, com medo de dizer que o cara é fêmea. Cachaça, meu amigo, faz problema, viu? Aonde tem cachaça, tem demônio. Se você vai nas encruzilhadas, tá lá, cachaça e cigarro. Pronto. Cachaça e cigarro. Não se faz trabalho em centro de feitiçaria se não tiver cachaça e cigarro. Então, se é do diabo, não é de Deus, irmão. E se fosse de Deus, não dava câncer, não dava cirrose, não tinha acidente. É verdade ou não é? Então, bebida e cachaça é destruição para qualquer pessoa que entrar por esse caminho, irmão. Mas as pessoas preferem o caminho. Eu vi uma mulher dizendo: pastor, eu morro fumando, mas eu não deixo. Vou para o inferno fumando, mas eu não deixo meu cachimbinho, meu cigarrinho. Aí eu olhei para ela e disse: quer dizer que o cigarro tem mais valor do que Jesus na sua vida? Ela disse: tem. Tem. Porque aqui a Bíblia diz: aquilo que você faz servo, você é o quê? Escravo. Tem pessoas que dizem: pastor, eu vou para o inferno, mas não perdoo, pastor. É escravo da mágoa e escravo do ódio. E a Bíblia diz: se não perdoa, não serás o quê? Perdoados. Ah, interessante que nós chega na nossa oração e diz: pai, nos perdoa, pai. Perdoa, papai, perdoa. E papai: tá bom, meu filho, eu vou perdoar, mas perdoe também primeiro. Ah, pastor, pai, não vou perdoar não, pois também não te perdoe. É dando que se recebe, diga glória a Jesus. É. Então vamos lá. Então o Senhor tem plano de paz e felicidade. Sobe um pouquinho, mas por favor. Hoje nós estamos falando de quê? De dois o quê? E você sabia que você tem que avaliar em qual caminho você está? Hoje é noite de nós meditar para saber em qual caminho nós estamos andando. Você sabe disso? Chegar na tua casa, dobra o seu joelho e diz: Senhor, me mostra o caminho que eu estou andando. Me mostra, Senhor, enquanto é tempo. Não deixa seu coração enganar você não, viu? Não deixe não. Porque muitas pessoas o coração engana, sabia? Pensa que está bem, está mal, viu? E aí a ficha cai. Quando você pede para o Espírito Santo revelar, você percebe que você está mal.
E aí você vai chorar, você vai, ô pai, me perdoa, Senhor. Olha, eu vou parar de estar falando da vida dos outros, papai. Olha, papai, a minha língua vai ser para te louvar. Papai, eu não vou mais falar da vida dos outros, papai. Ô, papai, eu não aguento essa minha língua, papai. Bota numa tábua, bate com prego em cima, papai. Irmão. Aí Jesus diz, tá bom, filho, eu vou perdoar a sua língua. Porque se nós continuar com a língua falando da vida dos outros, quando morrer, é o quê, João? É 2 caixão, é? E é? Ixi, tá bom. Deus me livre, João. É bonito, deu 2 caixão, aí uma língua e outra é o corpo. Deus me livre. Em Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei que o pensamento que tenho a vosso respeito diz, o Senhor, é porque está bem apagado, o Senhor, o pensamento de paz e não de mal, para vós dar o fim que esperais. O desejo de Deus é que todos vocês sejam o quê? Salvos. Mas esse desejo só pode se realizar se você quiser. Você sabia disso? Tem muitas pessoas que escutam a palavra dentro da igreja, mas quando sai faz tudo errado. Só é crente dentro da igreja, mas quando sai, como é que pode? Entenda que eu não sei de vida de ninguém aqui. Eu prego assim porque o Espírito Santo vai dando a direção. E aí você pode até pensar que o pastor está falando da tua vida, longe de mim. Porque quando eu vou pregar, não sei nem o que eu vou pregar aqui. Como é que pode nós ser de Jesus e em casa estar dançando música do mundo? E aí? É escolha. Como é que nós somos de Deus postando no nossos Instagram, nos status, repostagem com música mundana? Como é que nós fica assistindo música mundana? Onde é que está o Espírito Santo aí? Porque se nossa carne, se nós não se domina, ainda deixa essas coisas dominar a nossa vida, é porque nós ainda não se encontramos com o Espírito Santo ainda. Porque você sabia que quando o Espírito Santo está na tua vida, quando você veste uma roupinha bem curtinha, você sabia que você não consegue mais usar ela? Porque o próprio Espírito Santo que está dentro de você, faz você se sentir mal. Sabia disso? E você sabe que o diabo usa as mulheres para usar roupinha curtinha, para transmitir sexualidade, para que os homens pequem através do pensamento, isso chama adultério popim? Porque a própria Bíblia diz que se um homem ou mulher olhar para um homem ou para uma mulher e desejar no seu coração, já cometeu adultério com aquela mulher ou com aquele homem. E aí? Vocês não têm ideia, irmão, do perigo. Aí o que acontece? A pomba gira, ela faz as mulheres se vestir bem arrochadinha. Aí onde vai passando na rua, fica os homens cobiçando a bunda daquela mulher. Ou mulherzinha, ou crentinha gostosa, ou crentinha fofinha. Ah, eu vou para aquela igreja para pegar aquela mulher. Ah, isso e aquilo. E aí muitos homens vão para o inferno por causa dessa mulher. Em vez de ser um instrumento para ganhar alma, é um instrumento para levar os homens para o inferno. Aí a Bíblia chama de Jezabel. E nós vamos dar um estudo sobre Jezabel aqui, qualquer dia. Aí tem uns homens também que andam como siricóia. É sem camisa, mostrando os peitos. Anda todo... Não pode ver uma mulher que já começa a criar asa. Né? Opa, tem um nego olhando para mim. Aí já começa.
Espírito de sexualidade. Aí anda sem camisa, mostrando as pernas. Aí as mulheres ficam cobiçando as suas pernas. Deixa eu dizer um segredo aqui para vocês, que poucos sabem. Eu só andava de short, eu não tinha que fizesse eu usar uma calça. Era short, a Landoga me conhecia. Era brinco na orelha, era cordão, era um cigarro de maconha pendurado na orelha, era 1,51 litro de lado. E eu só andava de short. A Alan que botou eu na perdição na época. Ei, ele era gago, né? E aí, vamos tomar uma hoje? Eu disse, bora. Se ajeita lá. Aí escute isso, viu? Aí eu gostava de jogar bola, as perninhas grossinhas, usava um shortinho curtinho, a minha camisa era rasgada, todinha aqui, olha. Era só a tira. Aí depois de 25 anos, eu ia passando numa rua. Aí uma mulher disse, ei, Berg. Aí eu parei. O que foi? Ei, por que aqui tu não anda mais de shortinho? Por quê? Porque tuas pernas eram tão grossinhas, tão bonitinhas. 25 anos estava gravado na mente da mulher, olha. Entendeu? 25 anos, não saiu da cabeça da mulher as pernas do pastor. Agora, quantas mulheres naquela época, o pastor com as perninhas de fora, pastor não, que eu não era pastor, eu era um cachaceiro velho, ficava cobiçando minhas canelas. Entendesse? Agora imagina os crentes andando pelado na rua, as mulheres com as bundas parecendo as siricóia, e se rebolando parecendo aquelas cobras cascavel, não tem? Aí eles vão para o céu. Tem mulher que usa P, tem mulher que usa G, compra P. Né, gente? Tem mulher que sabe que tem que usar uma sainha mais comprida, não, vem para cá, olha. Aí por que não anda na igreja desse jeito? Porque sabe que o povo vai mangar e vai dizer isso é crente. Mas quando está na rua, anda parecendo uma siricóia. Porque Deus não está na rua, né? O Espírito Santo não está lá na tua casa, não está lá no teu trabalho, o Espírito Santo está não, né? Aí quando chega na igreja, Jesus, eu te amo, Jesus, minha alma, meu corpo e o meu espírito é teu, Senhor. Aí Jesus disse, não é não. Não é não. Por isso, irmão, que nós temos que ser crente na igreja, em casa, no trabalho, viajando, voltando da viagem. Diga glória a Deus. Você tem que ser crente debaixo d'água, dentro do fogo. Você tem que ser crente onde você passar, as pessoas têm que olhar e ver a glória do Espírito Santo na tua vida. Diga glória a Deus. Como é que as pessoas vão ver uma crente cheia do Espírito Santo andando pelada, meu irmão, andando parecendo uma siricóia, com a cara toda pintada, parecendo que está morrendo, irmão? Porque quando morre, vai para o caixão, aí lá eles fazem aquela maquiagem bem abusiva, que é para esconder a morte, né? Quem se lembra de uma mulher que estava doida barrida, era do Mato Grosso ela. A mãe já tinha batido por todo canto. A mulher chegou que não tinha onde você pôr a mão, era tanta joia. Tu estava lembrado, galera? Tanta joia, tanto brinco pegado daqui até chegar embaixo, era aquela coisa toda. Quando eu comecei a clamar a Deus para arrancar aquele espírito de depressão, o demônio começou a arrancar tudo da cabeça dela assim, ó. Você se lembra, irmão Zé? Você vê o espírito da vaidade, irmão. Não foi o pastor que mandou, não. Foi o Espírito Santo que estava lá libertando ela, que arrancou aquilo da vida dela. Diga glória a Deus. E ela está curada.
Olha aí. Trabalhando porque era trancada dentro de um quarto com depressão. Mas era o que nela? O espírito de pombagira. Aí os crentes hoje é fazendo tatuagem. Vixe, já deu a hora. Ô glória. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Tem crente que faz tatuagem. Os crentes fazendo risquinho no cabelo, desenho de vagabundo no cabelo. Pouco tempo vai chegar os obreiros aqui com as cabeças cheias de desenho. Do Batman, desenho do Rambo. É, não é? Deus me livre.